Hey guys, vamos para mais um episódio aqui do MJ Cash, quadro Café com Jota. Hey Estamos aqui guys, com Jota estamos aqui com o Michael. e aqui nós trouxemos hoje um conteúdo que inclusive a gente teve que estudar um pouquinho sobre ele, né? Porque Apesar de estar em alta, né? está em alta, Em mas alta. é bom a gente procurar, né, mais conhecimento, a gente procurar estar mais inteirado para não falar bobagem. Mas se a gente falar bobagem, vocês estão aí, vocês vão ter que nos corrigir. Puxa a orelha. Ótimo. Mas o assunto é ChatGPT. ChatGPT. Amigo meu falou isso comigo. Falei, cara, nós estamos precisando falar de um assunto que está em alta. Falei com os caras, dois amigos meus. Falei, ChatGPT, porque em inglês é ChatGPT. Ele falou, que porra é essa de ChatGPT aí, cara? ChatGPT, roda. Mas, para quem conhece, né, no português, se for para a gente trazer para nossa língua, né, e não falar do jeito inglesado Nativo, da coisa, do jeito nativo, é ChatGPT. ChatGPT, certo? ChatGPT, ele faz parte, né, de uma linguagem, faz parte de uma inteligência artificial que ela produz a linguagem e ela procura da melhor forma possível trazer uma humanidade para aquela linguagem. Nada mais é do que, por exemplo, eu vou te perguntar, como que eu poderia fazer um bolo? Você, Jordan, me responderia um passo a passo ali de como eu poderia fazer um bolo. O que eu pensei em bolo? A gente estava na padaria. Café com Jota, bolinho, chocolate, tal. Bom. Mas o fundamento é esse. É uma linguagem que ela busca ser mais humanizada e ela traz uma clareza no texto. Não é aquela coisa robótica que a gente está acostumado, que já existem hoje alguns chats robóticos. Esses chats robóticos, inclusive, posso dar como exemplo se você vai entrar em contato com a sua companhia telefônica. Você acessa o site, vai lá no chat, ele vai te abrir ali um leque de opções. Se você quer tirar um boleto, digite 1. Se você quer falar no financeiro, digite 2. Se falar com o consultor, digite 3. Ele vai te dando opções, mas ele é travado, ele é engessado. É um programa automatizado, né? Exatamente, é uma automação que ele vai fazer assim. Eu preciso da solução para esse cara aqui. Como é que eu dou a solução para esse cara? Ele vai me dar a gama de respostas aqui e eu tenho as soluções. Aí você já reparou que tem vezes que você tenta chegar na solução que o cara não tem. O robozinho não tem. Aí vai falar, ou ele dá a opção, suporte de banco antes disso, eu consegui falar suporte com de o banco. atendente. Suporte de banco. Eles já têm ali uma pré-programação onde são as dúvidas principais. Exato. Se aquilo ali sai na sua dúvida, ótimo. O banco de dados dele, aí você falou tudo, o banco de dados desse tipo de robô é justamente assim. Quais são as dúvidas mais frequentes? Quais são os tópicos mais usados? Então você quer perguntar assim, quanto que está rendendo o CDP esse mês? Quanto que está rendendo hoje? Esse mês, né? Quanto que rendeu esse mês? Quanto está rendendo hoje? Você não consegue fazer isso com bot. Ele vai te dar um parâmetro que já tem ali programado. Exato. Ele vai falar o que você já sabe, entre aspas. Né? Exatamente. O que rende no CDB do banco na conta é X. E pronto, você se lasca. É exatamente isso. E aí, assim, vamos tentar fazer um debatezinho, mas até para o pessoal que está assistindo a gente, para procurar entender mesmo. A gente procurou agora aqui já trazer algumas características de diferença, mas você tem alguma curiosidade sobre o chat? Quando você pesquisou, você achou alguma coisa que te chamou muita atenção? O que mais te chamou a atenção, se for o caso? O que me chama a atenção nele, por se tratar de uma inteligência artificial, né, que é o seguinte: o tempo que você vai gastar para pesquisar qualquer coisa, que seja um bolo, receita de um bolo, você vai pesquisar lá, vai jogar lá no Google, que é o maior site de pesquisas que existe. Sim. Então você joga lá, vai aparecer vários links, vários sites linkados a isso, correto? Sim. E aí você vai buscar aquele que te dá a melhor receita, que te dá um passo a passo mais facilitado,
entendível, certo? Sim. O chat GPT, o que ele faz? Ele tem acesso a todas as buscas de uma forma otimizada, mas que eu acho incrível dele. Então, por exemplo, bolo de cenoura. Você não vai precisar buscar qual que é o melhor. Ele vai te dar um passo a passo simplificado, ele já vai trazer bolo de cenoura. Ele vai trazer a receita, o modo de preparo e até te ensinar a cortar o bolo, ele vai te ensinar se precisar. Porque ele já vai pegar aquele compilar todas as informações e vai mastigar ela, já pensando que como uma pessoa faria uma pesquisa. Acho que o doido da inteligência artificial no ChatGPT é ali que ele já pensa como um ser humano faria a pesquisa. Sim. Chega a ser. E na verdade ele se baseia muito nisso que você falou. Porque primeiro ele tem que entender qual foi a pesquisa. E aí depois ele entende assim, para qual, que tipo de resposta que eu vou dar para essa situação que foi pesquisada. A minha namorada Marina, por exemplo, ela está fazendo os textos do trabalho dela no chat GPT. Eu tenho usado o ChatGPT. Então a galera está fazendo copy, né? Está fazendo copy, está fazendo redação, está fazendo texto breve. Então, Quem está começando, muita gente pensou nisso, né? Não sei se você chegou a ver isso. As pessoas que trabalham, que vivem com copy, que estão começando, aí acabou de comprar um curso, sei lá, de R$ 1.000 para poder, ou então uma mentoria de R$ 2, R$ 3.000 para poder aprender a ser um copywriter de respeito para trabalhar e ganhar espaço no mercado, tem medo do chat GPT exatamente por isso. Porque o avanço dele é tão grande, se você colocar palavras-chave no Google, você vai encontrar informações e você vai ter que ler todas elas e criar ali a sua própria, como é que eu posso dizer, opinião sobre aquilo. Precisa escrever, você quer aprender tudo. O chat GPT você coloca lá, vamos supor, cria uma história do Michael e Jordan que fundaram um podcast. Ele vai criar uma puta história pra você. sim. Tipo, pegando elementos, é uma coisa absurda. Né? Eu acho que sim. Assim, aproveitando já, tocando aquele cruzamento, qual que é a coisa mais intrigante que você tem a respeito do chat? Bom, eu vou citar duas coisas aqui, porque a primeira eu acho que todo mundo já acaba pensando nesse sentido, é assim, o que, que tem de positivo, o que, que tem de negativo. Então a primeira eu vou trazer um lado que certas pessoas consideram como negativo, mas eu acho que já é uma janela de aprendizado, aliás, não é nem uma janela, né? Uma casa inteira de aprendizado que você entra pela janela, passa pela porta, corredor, que é você aprender sobre isso. Quando veio, né, já faz um bom tempo que a gente lida hoje com tecnologia, né, e quando vinham algumas profissões assim, eu vou ser programador, eu vou estudar ciência da computação. As pessoas viam aquilo com maus olhos, pô, mas eu posso ser advogado, eu vou estudar programação, eu posso ser médico, eu vou estudar, então o que é? Então assim, muita coisa do novo. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram esses dias e as pessoas me responderam algumas coisas que eu, de certa forma, respondi justamente para tentar fazer elas pensarem e eu pensar com elas também. Mas tinham coisas do tipo assim, eu tenho medo hoje dessa tecnologia. E uma curiosidade que eu citei lá foram dois robôs que foram desligados porque eles criaram um dialeto próprio, isso eu achei incrível, e eles passaram a falar, né, tentar comunicar os dois e criar uma linguagem ali, porque outras pessoas não entendessem, é um código mesmo. E assim, isso chama atenção naquilo lá, a humanidade vai terminar com isso, a humanidade vai ser aniquilada, como que nós vamos lidar com esse lado robótico? Aí o ponto negativo, trazendo para a realidade hoje, é assim, eu perdi meu trabalho para um robô. Hoje a gente tem carros autônomos, né? Você não tem um motorista, você pede ali um Uber, e Uber que é inglês, mas Uber aqui no Brasil. Então você pede um Uber e não tem motorista. Ele aceitou a corrida, ele sabe aonde que te pega, ele sabe aonde que te deixa, ele sabe estacionar, ele tem vários sensores ali, de telemetria que vão fazer ele parar tranquilamente. E aí, assim,
qual que é o lado, né, negativo disso? É assim, pô, mas e agora? Aí tem hoje lanchonetes também que são autônomas, o pessoal faz o pedido assim, ou às vezes é no próprio touchscreen, você vai ter uma tela ali que você vai interagir com ela, fez o Faz o pedido autoatendimento. e pronto, é o autoatendimento. Ou você tem as pessoas, personas mesmo, que elas estão de casa fazendo atendimento. A gente está falando com vocês daqui, vocês estão nos ouvindo daí. Então é uma coisa online, uma coisa que está acontecendo aqui, que vocês podem ver a qualquer momento. Então, esse atendimento lá a pessoa está de casa, então é um home office, a pessoa está na casa dela, tem a câmera na pessoa e fala, pô, bom dia, o que você quer hoje? Ah, eu quero um sanduíche assim, assado, um suco. Ela faz o pedido da casa dela e em breve vai chegar ali, existe uma esteira e vai chegar para você. Então, o grande X, né, que eu acho da questão tem os lados negativos, esses bots que eu dei exemplo, que você também falou sobre os bancos, por exemplo, esse lado mais robótico traz certas dificuldades, tem hora. A gente às vezes queria mesmo um lado mais humano ali, que alguém resolvesse realmente o problema que o bot não consegue resolver. Sim. Mas por outro lado, facilita a vida. Você consegue hoje automatizar o WhatsApp, você automatiza o Instagram, você cria campanha, você faz a copy do que você quer trabalhar ali. Automações da sua própria empresa, você pode colocar robôs ali no sistema, ele vai simular os cliques que você vai fazer na tela, ele vai trazer ali uma rotina de trabalho, então você consegue automatizar, você ganha tempo. Então eu acho que hoje é muito essa coisa de tempo, de energia gasta, sabe? Então, esse é um primeiro ponto que eu vou trazer. E o que eu achei de mais impressionante não tem nada a ver com isso. Eu fui, né, pesquisando, procurando estudar, eu nunca tinha visto isso antes, mas existem pesquisas avançadas que falam que utilizar o ChatGPT para diagnosticar Alzheimer é possível hoje. Como que é feito isso? É possível. Como que é feito isso? Existem alguns gaps, algumas falhas no pensamento de quem tem Alzheimer, que a pessoa começa a deixar de falar algumas palavras, ou ela começa a trocar as palavras de ordem numa frase. E ela vai simplesmente esquecer. Como o banco de dados, ela esquece a palavra no caso, né? Como o banco de dados do ChatGPT, por exemplo, ele é amplo e ele tem uma narrativa, porque ele é justamente o que você falou. Ele contaria uma história do podcast meu e do Jordão, ele contaria uma história de um bolo, de como se fazia o bolo. E a partir do momento que você coloca alguém para escrever no ChatGPT, perguntando algo, ou você realmente colocando um contexto ali, então assim, ele falaria, por exemplo, essa cor aqui é verde. Alguém que não tem Alzheimer. O ChatGPT ele interpretar aquilo. Quando você tem Alzheimer, existem esses gaps que eu estou falando, que você fala assim, essa é verde. Você não fala o que é cor. E ele vai identificando esses pontos, é claro que não é uma oração só para essa definição de procurar um diagnóstico, mas ele tem um diálogo. Então, a partir de um diálogo, aí a ideia é assim, pô, mas como que eu vou diagnosticar isso? Você coloca o microfone ali, a pessoa fala. Você mesmo também, talvez, pode identificar ali algum parente seu, alguém que você fala, nossa, fulano está esquecendo muitas coisas, esquecendo palavras. Então, são situações que, para nós, e assim como outras, né, hoje a gente está gravando de um telefone e ele não é mais um telefone, ele é um smartphone. Por que ele é um smartphone? Ele tem hoje câmera, ele tem alto-falante, ele tem flash, ele tem tela de touchscreen. Ele o telefone acaba sendo por último, você lembra que ele liga, mas o resto... ter aquele, pode dizer, acesso visual, você consegue ver os vídeos nele. Exatamente. Só chamava. Hoje você consegue, eu tô aqui, vocês estão aí, vocês estão me vendo pelo celular. Se a gente precisar fazer uma chamada, eu vou sortear um número aqui pra gente fazer uma chamada aqui agora, ao vivo. Você pode estar em Nova York, você pode estar na Europa. Simplesmente vou conectar, você precisa da internet. Você vai me ver aqui ao vivo, eu vou te ver aqui ao vivo, e as pessoas vão ver que a gente está conversando ao vivo. Exatamente. Uma coisa louca. E assim, são situações, né, que num passado eu tenho certeza que as pessoas iriam, você talvez se assustou com isso, tá? Você parou para pensar e falou, cara, vai criar
dispositivo que eu vou conseguir fazer tudo nele. Eu acho que quem se deu mais foram os nossos pais para trás, né? Também. Gerações anteriores à nossa, né? Sim. A geração que veio depois, ou até mesmo a geração do meu filho, vai tratar isso como se tira de letra, né? Sim. Meu filho, se der com o celular na mão dele, ele já sabe rolar um feed, se ele tiver no Instagram, por exemplo, ver. Se ele tiver no YouTube e não for YouTube Kids, o YouTube tem anúncio. Ele já sabe a hora que aparece a caixinha pular anúncio, ele já sabe que tem que clicar e vai continuar vendo o desenho. Entendeu? Ele já sabe escolher o desenho dele. Eu quero esse, vou clicar. Esse. Ah, não tá interessante, vou arrastar. Ah, isso que eu quero. Entendeu? Eles já estão dominando. Uma coisa legal, aproveitando esse segundo tópico que você falou aí, eu acho legal, apesar de ser amedrontador, ele é assustador, amedrontador. É a questão de que tiveram pessoas. Eu acho o ser humano muito incrível, né? Apesar de o robô ser incrível, né? A inteligência artificial ser incrível, o ser humano é muito incrível. A pessoa teve a brilhante ideia de conversar com o chat de igual para igual, buscando entender como que ele pensa, entendeu? E tipo assim, se ele pretende fazer algo para a humanidade no futuro. Não sei se você chegou a ver Não. algumas enquetes assim. E tipo assim, ele dá respostas incisivas e duras, entendeu? Não que ele está ameaçando, mas também ele não se sente ameaçado. Tipo, como assim? O computador, um sistema, não se sente ameaçado, não se sente acuado. Diferente, por exemplo, da Siri e da Alexa. Para quem não sabe, são inteligências artificiais, são robôs. Sim. Claro que com muito mais limitação do que o chat GPT, mas desde lá já começou, né? Já. Obrigado. Aí nessa parte também é zero cortes, né? Só para hidratar, hidrate você também. É importante. Bebam água. Ó, não tô com força, não vou nem mostrar aqui o. Mostre não, porque eles não estão patrocinando a gente. Vou arrancar o rótulo aqui porque não estão patrocinando a gente. Se não estiver patrocinando. Ah, vocês estão começando agora, já estão mercenários, que se foda. Mas é sério, eu não sou obrigado a nada, né? Não. Coloquei no bolso já era. Então, quer saber? Com gás. Eu vou aprender com a mestre ainda. Eu tô tomando de teimoso, porque fala que eu gosto. Ó, vocês têm que colocar embaixo aí, coloca aí embaixo. Gosto de água com gás, eu prefiro sem gás. A gente começa a conhecer a galera. Se não for mandar um brinde, mandar uma água pra galera. Ah, você quer um brinde? Quero. Toma água com gás. Se fosse gostar, hidrata. Melhorou. Mas é uma coisa extremamente importante para a rotina mesmo. A gente fala aqui brincando, fala num tom assim, mas Estamos tentando com uma né? rotina, né, de beber água, mais água, porque o corpo, ele é inteligente, o corpo não é idiota. A gente fala assim, pô, mas eu não estou bebendo água, e aí, vou ficar desidratado? Para você chegar no nível de desidratação, são dias. Sim. Você não vai ficar desidratado em um dia. Mas a verdade é que ninguém sabe o que é sede nem o que é fome, né? Quer dizer, tem gente que sabe. Tem gente que sabe, mas quem acha que, pô, tô com fome, beleza, você vai estar com fome sim. Mas não é aquela, da mesma forma, sede. Uma coisa é você, beleza, joguei bola ali
sair do futebol. Realmente, você desidratou por aquela situação, você vai desidratar naquele momento. Mas você falar assim que é uma situação crítica, e não é. Então, Tá, mas a vamos ideia supor. é você tem que se manter hidratado mesmo para o bom funcionamento do organismo. Para Né? o ótimo. Ótimo, ótimo. E só para concluir aqui que eu estava falando antes de eu dar uma crise de tosse aqui louco, é diferente do primeiro vídeo que a gente gravou. Eu não tô gripado, não tô resfriado, não tô mais nada, é só porque eu falei até babar aqui e bebi água direito. Seguinte, lá, é que a gente vai lembrar, né? Começou no número do Mu Online, aqueles joguinhos de RPG. Sim. Ali já tinha um negócio que você fazia que quando você ia farmar ele ficava clicando sozinho. Se você já chegou. O negócio que você fazia. Mas eu sou antes disso aí. Você antes disso aí, vocês veem que enchia novinho, né? Eu Enchia sou antes. novinho. Eu sou antes, sabe por quê? Antes disso, né, que era um click-on ali que você colocava e você selecionava. Porque para você farmar nesse jogo, para quem não sabe, né, Mu Online, né, existiam várias versões, tinha ali um principal que era, né, o servidor principal e tal, mas tinham várias versões, vários nomes. E era um jogo que você tinha que é farmar, né? Você vai matar bichos durante o mapa para você conseguir experiência, conseguir conseguir a moeda do conseguir moeda também. E aí assim, existiam as formas de você matar os bichos, então você poderia matar ele de uma forma normal, você bater ele normal, você tinha as opções de skill. E você utilizando uma skill, tinha uma skill que ele tomava o mapa todo ali, você ficava numa posição ali, ativou a skill, você ficava matando. Mas você imagina, você ter que farmar, você ter que ganhar XP, experiência, durante muito tempo, às vezes à noite, às vezes dormindo, como que você iria fazer aquilo? Então eles criaram um click-on, que é justamente o que o Juliano está falando, que automaticamente você posicionou o seu char lá, seu boneco, né? Seu boneco. Você posicionou o seu boneco, colocou ele mirado para os bichos eles vão nascendo, eles vão tendo um respawn lá, eles vão voltando para o mar. Ele morre, tem um tempo para ele retornar e ele retorna. Só que antes disso, de terem criado essa tecnologia, tanta tecnologia que eu sei que você já usou para outras coisas, provavelmente. Chama-se Durex. Durex. Conhece o Durex? Você pegava o Durex, colocava ele no mouse, onde era o clique da skill, e magicamente o bicho batia. Você fala, não, com Durex? Sim. Essa fase eu não peguei, não. Eu peguei a fase do que você Aí. colocava o sistema lá, que já era o início de uma inteligência artificial. É claro que era uma programação, né? Sim. Mas a inteligência artificial é uma programação. Tô errado? Não. Isso, tô errado. Tô certo. A inteligência artificial ela é programável. Ela é justamente assim, eu te mandei fazer isso que você tem que fazer. Ela é programável. É justamente esse ponto que existem os robôs, existem os sistemas, porque é uma coisa por trás ali que você colocou para fazer que você não está pondo na mão. A partir do momento que você colocou o clique lá, você não está clicando mais no mouse. E é onde que entra o medo das pessoas, né? Da máquina dominar. E é o que o começo do nosso bate-papo aqui hoje, que o Mark falou sobre os robôs lá que desenvolveram a linguagem própria. E o povo ficou doido. Falou, se nós deixar isso aqui, eles vão começar. Imagina começar a fazer igual filme, né? Eu creio que filmes de ficção científica, as pessoas que criaram, é claro que tem um pouco de imaginação. Sim. Mas essa imaginação, na minha cabeça, na minha concepção, é tanto estudo, tanta experiência que a pessoa tem, que a pessoa consegue estar alguns passos à frente de pessoas normais. Sim. Então, querendo ou não, tem um embasamento, tem um fundo de verdade. Porque, na maioria dos filmes, um sistema ele desenvolve uma mente própria, digamos assim, e começa a se conectar aos sistemas e vira um vírus, né? E vai contaminando tudo. Assim, por exemplo, esses dois robôs. Um dialeto
Muito. Imagina ele consegue se conectar com a Alexa, com a Siri, e vai contaminando tudo. Sim. Por exemplo, a Alexa é Siri conectado com a Alexa, mas eu acho que a Siri não faz isso. A Alexa, se aqui tiver tudo, Se tiver automatizado, tudo automatizado, ela vou controla desligar, tudo. vou ligar. É. Ele vai É, a Alexa e entra hoje, em né? vírus com a Alexa, fecha aqui, prende todo mundo. É louco de pensar nisso, né? O que que acontece? No caso da Alexa e da Siri, elas só fazem as coisas quando você manda. É esse o ponto. Sim. Então, assim, coloca no modo cinema. Ela vai apagar as luzes da sua casa, ligar a televisão, ligar o seu Blu-ray, ligar o seu videogame que você vai assistir ali, ou na própria televisão você já tem ali os programas de televisão. Lembrando que você tem que configurar, tá? Se tiver Alexa e isso lá na sua casa, Não, tem se que você configurar. chegar aí e não falar é assim, liga o modo cinema, ele vai falar, pô, mas o Mike falou pra mim que é só ligar o modo só cinema. falar, liga o modo cinema. Não tem modo cinema, né? Vai perguntar, aí ela vai falar, na verdade, ela vai falar, então você não tem dispositivos conectados para esse modo. E ela vai te responder ali, não entendi o que você quis fazer. Então ela vai interagir ali. Por quê? Você dá um comando e ela executa aquele comando. Mas esses robôs, né, os que interagiram entre si, e aí pegando esse gancho que você falou do filme, é muito aquilo de assim, criei uma inteligência para que quando eu quiser desative a empresa e desligue os computadores. Mas ele, por ter entendido ali a linguagem, ele assimilou ali o universo, porque igual o ChatGPT, ele ganhou um upgrade, ele aumentou o universo dele, ele expandiu Tá o no universo dele. 3.0 ou 4.0? Agora está no 4.0. Eles não querem permitir a próxima atualização, né? A Que o Elon próxima. Musk e outros grandes tubarão lá não querem deixar A próxima. fazer uma atualização. Sim, mas o ponto é assim, existe hoje um universo que essa inteligência artificial conhece. E tiveram problemas no passado já, por exemplo, algumas as inteligências artificiais que eram racistas, que eram homofóbicas, porque eu cheguei a ver existia algo assim uma mesmo. cultura, como ele pega o contexto, ele pega o contexto do que a humanidade fala, e isso é bem triste. É bem triste de ver que acontece em situações e assim, ele pegou, e aí é o que a gente já falou em outro episódio, por exemplo, a Rasta, né? Então ele pegou como exemplo, ele pegou contextos históricos e de falas e de situações Onde a maioria é que as podre, pessoas né? interagiam com ele, e aí ele respondia daquela forma ali, porque ele aprendeu aquilo. Então, assim, é um ponto, inclusive, da gente se enxergar, parar para ver e falar, pô, o que eu estou fazendo, o que eu estou contribuindo, certo? O que nós estamos fazendo. Então, assim, existem certas preocupações em torno disso, que é justamente de cenários e de universo, porque você colocando um universo muito grande, vai chegar um momento que realmente aquilo pode sim colapsar. E na hora que tiver um colapso, vai ser para esse lado, tipo, pô, eu estou dando resposta aqui, mas eu não quero mais fazer isso. Aí Então é que criar começa uma a autonomia quebrar. de falar assim, eu não quero responder isso. Eu quero responder outra coisa. Eu me sinto preso aqui. Então, assim, na hora que existir, né, alguma situação que a própria inteligência artificial ela vai trazer, porque alguns filmes, você deve lembrar daquele filme Wall-E. Wall-E! Então, tinha alguns filmes que eles retratam assim, eu tenho um robô, eu postei lá no Instagram lá, O eu falei próprio assim, filme aí, o filme é sim, fantástico. sim. E Não, é o maravilhoso, robô, ele esse filme é começa, maravilhoso. tipo assim, é claro que ele foi criado para ser quase um ser humano, Exato. mas as pessoas se espantam o quanto ele evolui para se aproximar de um ser humano, Exato. que é o robô. E outra coisa que você falou também, que eu estava pensando aqui, quando você falava sobre isso, eu não consigo deixar de lembrar, né? De quando você abriu a caixa de perguntas e as pessoas disseram que o metaverso já está batido. Eu conseguindo entender como é que está tudo ligado e até os assuntos que a gente tem trazido aqui estão
interligados, Sim. que a gente falou no outro, pessoas desconfiam do metaverso. A gente chegou a falar nisso em algum podcast? Às vezes eu tô boiando aqui. Não, Acho que eu a gente acho que conversou aquele a dia. gente conversou num dia aí, galera. É. Então nós só estamos dando spoiler de outros episódios, tá vendo aí? Ó? Mas nos bastidores, né, sempre existe um bastidor ali que pode ser antes ou depois. Conversando sobre conversou isso. sobre isso. Conversando sobre isso. O Marco abriu uma caixa de perguntas e nela uma pessoa disse que metaverso, NFT tá batido. Você pensa que o metaverso está batido? Porque olha pra você ver. O que a gente está conversando aqui, imagina uma inteligência artificial, diante de tudo que ela aprendeu, ela simplesmente fala assim, eu não quero trabalhar para esse povo mais não. Agora pensa isso linkado a uma realidade virtual, uma pessoa já imersa dentro da realidade virtual e um robô, vamos supor, você está jogando um jogo e o que a gente chama de NPC, né, que são os personagens já do jogo, ele simplesmente você vai fazer ali uma função, uma interação, e não quer interagir, te dá as costas. É possível. Sim. Se o programa pegar esses aí, aspectos. Aí é justamente o ponto que nós estamos falando. Porque assim, vamos dar o exemplo do Mu Online. O Mu Online, você tinha os NPCs que eles são, né, os personagens do jogo que são fixos em determinados lugares, ou um NPC ele até pode ser móvel, mas vamos considerar um fixo. O NPC fixo, ele vai ser, por exemplo, uma loja de armas. O Mu Online você tinha armadura, armas, então você entrou lá, você vai ter uma loja de espadas. O NPC que está ali, ele serve para isso. Ele nada mais é do que uma loja de espadas, você clica na espada que você quer, você tem o gold do jogo, né, o dinheiro do jogo, você compra a espada, ela vai para o seu inventário, ela vai para a sua bolsa. Então, o código do Mu Online, ele é preso, ele é travado. Sim. Ele chegou e quem programou colocou lá assim, NPC, você tem as funções de vender as espadas de 1 a 10. Vai ter o NPC número 2 que ele vai vender as espadas de 11 até 20, Correto. que são diferentes espadas. Para cada NPC ele vai ter ali valores de cada item, ele vai ter um banco que você pode também, eu comprei as espadas, mas eu quero vender para esse NPC. Então ele tem uma grana própria dele, que você pega outros itens seus e você vende. Isso é uma programação que ela já está ali engessada, ela está travada. Mas hoje a gente está criando inteligências artificiais que são para que elas pensem, são para que elas deem resposta conforme o contexto. Como se a gente estivesse aqui. Você vai estar no jogo e vai estar conversando assim, ponto importante é que assim, eu perguntei de um jeito, se você perguntou de outro, você vai ter outra resposta. Você não vai ter uma resposta igual se você perguntou de jeito diferente. Vai ser igual você falou, não vai ser padrão, não vai ser engessado. Não vai ser igual você entrar no aplicativo do seu banco e conversar com o suporte ali Não no entendi Internet o que Bank, você que falou. é a Babi. Desculpe, não entendi. Existe falar com um atendente? Sim, com certeza. Falar com o atendente, você não está resolvendo o meu problema, não. Não, mas é bem isso. Então, assim, eu acho que é importante a gente procurar entender cada vez mais de como essa tecnologia vai ser benéfica para a gente. Entender os pontos negativos também é importante, justamente igual agora, né, que eles estão procurando avisar, estão procurando barrar de certa forma mesmo, falar, não quero isso agora, não acho que vai dar certo. Então, assim, é muito estudo por trás também. Mas hoje, se você parar para pensar, vou dar um parênteses rapidinho aqui. Quando uma conta sua é hackeada, eu tenho um relato de hoje para poder falar. Sim. A minha conta foi hackeada, minha conta do Gmail, então a dica que eu dou para vocês, ativem autenticação de 2 fatores, 2 etapas. Você pode colocar o aplicativo do Google Authenticator ou você pode colocar seu telefone celular, outro e-mail de recuperação, porque a partir do momento que você tem alguma invasão, você é avisado daquilo. O Google me mandou um e-mail e eu fiquei ciente dessa invasão. E essa invasão, ela ocorreu através do computador. Eu baixei um arquivo no computador e essa invasão ela ocorreu. Contei isso pro Jordão hoje mais cedo. Quando aconteceu essa invasão, eu recebi o meu e-mail, sabe aonde? Aí, ó, no celular.
E eu recebi o e-mail do celular e fui procurar intervir e ver o que eu deveria fazer naquele momento. Então, levantei da cama, porque isso foi cedo, na hora que eu acordei. Levantei da cama, fui para o computador, desloguei de todas as minhas contas, apaguei as senhas que estavam salvas. E aí, assim, qual que é o ponto que eu quero chegar? Que é o ponto que o Jordan colocou também. Ele falou, as coisas são hoje interligadas. Você conecta uma Alexa aqui, outra ali, iluminação, áudio, fechar a porta do estabelecimento, tudo ali é um universo só. E a conta Google ela é super sincronizada, né? Sim. Você sincroniza ela com todos os dispositivos. Então, vamos supor, tirei uma foto, subi aqui, você tiver um dispositivo que tem minha conta lá, você já vê ela lá na hora. Exatamente, o Google Fotos, inclusive você deu um ótimo exemplo, porque ele interage de forma online, literalmente. Você bateu a foto, ela sobe. Se eu quiser acessar no computador e eu tenho o Google logado, aí eu vou conseguir. Então, assim, hoje, essas situações, de, por exemplo, acessaram minha conta, então, por exemplo, acessaram o Google Drive, colocaram um arquivo lá no Google Drive, ele vai subir para a internet do meu telefone também. Na hora que eu acessar o Google Drive, iria puxar esse arquivo da mesma forma. Então, são cuidados que a gente hoje tem que ter, né, e principalmente essas de autentificação de 2 fatores, toma cuidado com o que você baixa mesmo, com o que você clica, quais links você clica, fica mais um alerta, né? Mas assim, hoje em dia são situações que tudo está interligado. É a internet no telefone, é a internet no celular, é a internet no carro. Você consegue hoje, eu vou usar o GPS. E vários carros hoje em dia têm GPS integrado, você não precisa de telefone, você não precisa. Então, assim, são hoje situações que vieram para facilitar a vida de muitas formas, mas que a gente tem mesmo que tomar um cuidado e com uma certa cautela. E aí, assim, essa parte do que você falou, né, sobre o metaverso, o NFT, eu até respondi a pessoa lá o que eu penso mesmo. Hoje eu penso que deu uma esfriada porque tem outros assuntos em alta e outros assuntos que se tornam mais virais. Mas esse universo ele ainda existe, ele tá para ser expandido muito mais, e aí vai ter um crescimento exponencial, porque as coisas muitas vezes elas se tornam grandes porque é uma novidade. Então, assim, a NFT, tiveram várias transações de NFT para você colocar no perfil do Instagram, para você comprar uma imagem. Não ganhamos pra dinheiro você... com isso daí. Exato. E aí, assim, é novidade. É exclusivo, só eu que tenho, eu que criei. Você foi lá e tu comprou. Você pegou, guardou aqui. Hoje pode ter caído de valor, mas num dado momento isso vai se expandir de novo E vai crescer. e você, há 10 anos, um exemplo, né? Vamos considerar num futuro próximo. Há 10 anos, você vai pensar, pô, há 10 anos atrás eu comprei esse NFT aqui. Hoje está valendo o dobro. Pode ser. Hoje não está valendo nada. Pode ser também. Estilo Bitcoin, né? Ninguém esperava. É. E onde que o Bitcoin... Hoje eu não sei como tá mais, mas acho que 2020 quem vendeu ficou bilionário. O tanto que ele atingiu, a tal da Ethereum também. Mas hoje o Bitcoin ainda tem um patamar que, assim, se a gente for considerar, né, as shitcoins mesmo, tem várias shitcoins hoje que valem menos do que $1. Então elas se tornaram $1, $5, $5, $10, $100, você já vai ter uma grana, uma puta grana. Com certeza. Então hoje, até onde eu sei, o Bitcoin está batendo a casa de 120k em reais, Mais ou né? menos, 120 mil reais. É isso. Então, guys, bom, eu acho que até aqui a gente foi muito bem. Esse bate-papo a gente está tentando trazer um formato mais enxuto para que mais pessoas consigam acessar e interagir conosco, né? Para procurar não ficar cansativo também, né? Porque eu acho que a Exatamente. ideia é a gente interar mais, ter um feedback maior de vocês, e a gente sabe que assim, o tempo hoje é precioso. Então, da mesma forma que a gente tem o cuidado de fazer, de gravar, a gente sabe, inclusive, né? Aí um ponto importante que eu vou até citar no episódio. Tá para chegar, né, a gente já tinha falado
episódio a respeito dos microfones. Porque a gente sabe que o microfone é um ponto negativo dos nossos vídeos, né? Que hoje a gente está gravando. Internacional, então o povo tá travando a nossa entrega, né? Mas quando chegar, vocês vão ver que a Exatamente. diferença é absurda. Porque eu tenho certeza que a imagem, hoje a gente fez aqui colocou a imagem cinemática aqui no celular do Michael e o amigo tem certeza que, ó, A imagem a gente Tá está cabulosa. entregando, a gente tá entregando bem. Mas o áudio, aí para dar um parênteses, inclusive completar, né, o que eu estava falando, ele tá hoje em Belo Horizonte. Então a gente está gravando aqui, né? Atualmente eu moro próximo a Belo Horizonte, uma município, cidade né? vizinha, né? Contagem município, Sim. município. E aí, provavelmente, né, se ele já está em Belo Horizonte, Belo Hills, se ele já está em Belo Hills, muito provável que hoje é terça-feira, eu acredito que até sexta-feira ele está na mão. Então, o próximo episódio a gente já vai gravar com áudio. Não vou nem falar demais, mas você já deu spoiler, né? Você falou que é compra internacional, então. Não prometer demais não, a gente quer que vocês vejam e dê a nota aí pra nós aí. E o ponto que o Jordan falou é justamente, a gente já vai finalizar aqui, mas é de procurar vídeos mais enxutos, né? De procurar trazer os assuntos, debater ali e não ficar uma coisa cansativa mesmo. É focar não se perder tanto, né? Exato. A gente tá A gente aprendendo fala ainda, demais, né? Eu acho que a gente também vai floreando, mas assim, o que vocês têm que entender é que cada um tem o seu jeito, né? Nós temos o nosso jeito de debater assuntos. Eu tenho certeza que o público certo, né? E vocês, sendo o público certo, vocês vão estar aqui com a gente, vocês vão gostar. Então tem quem gosta, tem quem gosta de conteúdo de 5 minutos, tem quem gosta de conteúdo de 30 minutos, 1 hora. Então, Até duas, né? Já foi podcast de 2, 3 horas. Sim. Se tem gente Aquela preparada coisa, para né? ver Se 2, 3 você- horas de podcast, vai ver 20, 30 minutos fácil. Se você está interessado no assunto, não vai ser tempo que vai Qualquer coisa toca no delimitar. 2x aí também e mexe bala. Vai assistir tudo em 10 minutos. É tipo isso. Mas, guys, Galera, é isso. então Finalizamos aqui, mais um bate-papo. finalizamos com vocês. Finalizamos aí. aqui. Como diz Dá o uma Mike curtida. aqui. E aí? Dá uma curtida, compartilha, se inscreve no canal que ele já está crescendo. E é isso. Tamo junto, é nóis. É nóis. Mais um, Mais um, filho. mais um. Ai, ai.